Olá, tudo bem com você? Muitas vezes alugar um imóvel pode dar uma dor de cabeça daquelas, né? Tanto para o locatário quanto para o locador. As burocracias do mercado imobiliário e as relações entre o dono do imóvel e o inquilino podem ser razões para momentos de muito estresse. Hoje o nosso bate-papo é com o Eduardo Luiz. Ele é CEO de uma das maiores empresas de gestão e contratos imobiliários. Ele vai nos dar dicas super importantes do que fazer para evitar preocupações nos contratos de aluguel. Acompanhe a entrevista. Luiz, muita gente, quando vai assinar algum contrato para alugar algum imóvel, já fica preocupado, né? Porque em muitos casos dá dor de cabeça. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que principalmente hoje, em função até da pandemia, né, tem algumas preocupações, até diria adicionais às preocupações que já eram corriqueiras do dia a dia, né? Então é muito importante, tanto para quem está querendo alugar um imóvel, para quem também está querendo fazer a locação, o uso do imóvel, né, ter algumas preocupações. Dentre elas eu vou citar algumas, se você me permitir, né? Claro. Eu acho que o locador, na verdade, ele tem que estar preocupado primeiro em estar com uma boa administradora de locação, né? Então, é muito importante para o locador saber quem, de fato, vai gerir esse imóvel, ainda que seja ele, se ele, de fato, tem, de fato, uma condição de gerir esse imóvel. Então, se a administradora, se a imobiliária tem uma estrutura condizente para que ele possa, amanhã, ter uma tranquilidade de receber o aluguel, de ter alguém que vai olhar pelo patrimônio dele, de zelar pelo patrimônio dele, fazer as vistorias de entrada, as vistorias cautelares, as vistorias de saídas em conformidade e, de tempos em tempos, dar uma devida satisfação ao próprio locador, né? Agora, do lado de cá, no que a gente fala do locatário, existem outras preocupações, né? Então, a preocupação primeira é saber se esse imóvel está sendo alugado num preço ou numa condição que ele vai obrigatoriamente ter condição de pagar. Esse é um primeiro ponto, né? Muitas vezes ele quer estar num bairro X, num imóvel Y, mas ele não tem, às vezes, a condição de financeiramente estar fazendo isso. E aí uma dica, né? Hoje o mercado está muito aberto à negociação. Então é importante aquele locatário que, porventura, às vezes quer até morar num local melhor, que ele possa, talvez, fazer uma negociação mais assertiva com a imobiliária, com a administradora ou com o próprio locador. Então, o primeiro ponto aí, negociar bem para que essas condições comerciais estejam, inclusive, em contrato, que muitas vezes se negocia, mas se não coloca em contrato. É aquela coisa, não, pode ficar aí, eu te dou uma carência, mas quando você vai ver que não está em contrato, e daqui a pouco muda lá o administrador, muda a pessoa que está fazendo a gestão, e aquilo fica no limbo. Ninguém sabe que aquilo de fato existiu. Então, a primeira dica é registre tudo aquilo que você está combinando com o locador, né? Tudo aquilo que for tratado, registre. Segunda coisa, quando você for alugar um imóvel, muitas das vezes na locação, é exigido do locatário algumas garantias, quer seja um seguro, quer seja um fiador, quer seja alguma outra modalidade de cheque calção, por exemplo. Então, cote isso, sabe? Não entre na primeira opção que te ofereço, né? Muitas vezes você tem seguro garantia, você tem outras seguradoras, você tem outras formas de dar seguro garantia. Então, questione, pergunte, valide preço, olhe quanto custa, para de fato aquilo não ser um peso amanhã. Porque não adianta você estar alugando um imóvel de X e estar cobrando amanhã um outro valor Y, além daquele valor que você está alocando, porque aquilo depois vai te custar dinheiro, né? Então, é um segundo movimento que o locatário tem que ficar atento. Você falou do contrato, de ter muita certeza daquilo que está sendo assinado. É importante prestar atenção, né? Porque, por exemplo, às vezes acontece de alguém alugar uma casa, por exemplo, ter um animalzinho de estimação, né? Vamos supor aqui, ter um animalzinho de estimação e depois o dono do imóvel fala, não, mas eu não autorizei. Então, tem que deixar tudo muito bem acordado para evitar esses problemas, né? Eu vou te dar até um exemplo que é mais grave do que isso, né? O dono do imóvel até permite que você, muitas das vezes, se utilize de o pet estar contido nessa relação. Mas o condomínio não. E aí isso não é falado para quem está locando o imóvel. Então, o dono do imóvel fala, não tem problema nenhum, pode ir lá com o pet, seu cachorro, seu gato, seu animal de estimação, não tem nenhum problema.
Mas aí, quando se depara lá no condomínio, o condomínio não permite esse tipo de tratativa com o pet. Então, como é que fica essa relação? Né? De quem que é a culpa depois? Então, é importante deixar descrito as responsabilidades sobre cada um. Se ele falou que é permitido, faça constar que ele está alegando que pode sim ter o acesso e o uso do animal. Para amanhã, até numa questão de regresso, ele ter a obrigação de poder ser ressarcido, porventura, de um valor que, inclusive, que ele já pagou. Muita gente tem problema com a multa contratual também, né? Me arrependi de ter alugado esse imóvel, ou aconteceu algum problema, eu não quero mais ficar aqui. Qual que é a principal dica, né, para quem está alugando um imóvel quando, de repente, né, quer encerrar um contrato para não ficar amarrado naquilo? O que ele pode fazer? Eu vou complementar a sua pergunta também, não só nessa posição de encerramento de contrato, mas também no reajuste do contrato. Porque muitas das vezes, faz-se um contrato, e só para você ter uma ideia, o IGPM, que é o indicador mais utilizado nos contratos de aluguel, foi reajustado de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 em cerca de 27%. Então, contratualmente, um locador poderia exigir um acréscimo de locação de 27%. Então, perceba, foi feito um contrato cujo índice estava na mesa e que ele poderia ser obrigado, inclusive, a ter que pagar 27% a mais. Então, é importante salientar que escolham esses indicadores. E uma dica que eu estou dando hoje é que, no contrato, ao invés de estar o maior indicador, coloque o menor indicador. Porque é uma forma que você tem de fazer uma relação justa até com o próprio locador. Indo direto à sua pergunta em relação a como fazer nessa relação de rescisão de contrato, bom, a rescisão de contrato, muitas das vezes, ela é prevista pelo próprio contrato. Então, se há uma possibilidade de quebra desse contrato com uma certa antecedência, isso pode ser tratado comercialmente. E se não for, aí é o problema. Porque quando isso não é tratado antecipadamente e não está constando no contrato, há que se aplicar normalmente o que a gente chama de contratos padrões, que é o que normalmente as pessoas assinam. Então, tem lá uma multa que muitas das vezes é pesada sobre o prorata de quanto ele ainda teria que ficar no imóvel, né? Ele vai ter que pagar, por exemplo, se um contrato de 24 meses ele está lá 6 meses, ele vai ter que pagar proporcional uma multa de 18 meses. Isso é muito pesado, né? Então, e isso é um ônus que ele teria que arcar. Então, a primeira recomendação é deixe a cláusula de saída bem escrita, bem descrita, né? Se há uma presunção que amanhã você é uma pessoa que vai ter que mudar, ter uma mobilidade, faça isso descrever no contrato. Olha, eu tenho aqui uma razoabilidade de fazer um pleito, de na rescisão do contrato, ao invés de você me cobrar uma multa proporcional, vamos definir um valor determinado para essa multa contratual? Então, é mais fácil isso do que você discutir essa relação depois que ela é feita. E aí tem uma cláusula também que ela é colocada, que é o valor da multa, né? Que normalmente é percentualizado esse valor. Isso também deve ser tratado comercialmente antes. Normalmente, quando as pessoas vão alugar um imóvel, e aí só de novo uma dica, né? Muitas das vezes, aquilo que ele tem uma necessidade de tal maneira de alugar imóvel, que tudo aquilo que é colocado à frente dele, ele aceita, ele anui, né? E aí o que você falou, não se lê contrato, não trata comercialmente e não pensa que amanhã esse contrato pode ser causa de discussão. Então, antes de sair correndo, alugando porque alguém te deu crédito e teoricamente você tem condição de fazer uso daquele imóvel, trate isso da maneira correta na relação comercial e faça descrever isso em contrato. Porque depois, infelizmente, há direitos na mesa. E aí, depois de direitos na mesa, não tem como ficar discutindo, a não ser que haja uma boa intenção do locador, da imobiliária, em renegociar aquilo que está escrito. A gente sabe que, né, durante a pandemia, muitas pessoas acabaram tendo uma diminuição na renda, dificuldades financeiras. Muitas até deixaram de pagar o aluguel, não porque quiseram, mas por essas dificuldades. E hoje é possível incluir, né, certos tipos de garantia no contrato para não correr o risco mesmo de ficar, né, do dono do imóvel ficar sem receber o aluguel. Que tipo de garantia são essas? Você tem hoje as garantias que a gente chama de tradicionais, que são o seguro-fiança, que é um seguro que você contrata com
corretoras de seguros, seguradoras, as próprias imobiliárias hoje têm esse produto a ser ofertado. Tá? Você tem hoje a fiança, que na verdade é o fiador, então é uma pessoa que vai solidariamente responsabilizar, em caso de inadimplemento, por aquele aluguel que porventura o locatário deixou de pagar. Você tem o cheque calção, que é uma garantia adicional, normalmente 3 meses do valor do contrato, que fica em posse da imobiliária ou do próprio locador, para exatamente ter que a execução daquele período e poder ter o dinheiro líquido para poder fazer frente ao aluguel que não foi pago. E existem hoje algumas outras garantias que estão sendo colocadas na mesa, que podem ser, inclusive, mais baratas e mais eficientes. Então, você tem produtos hoje que estão dando para o locatário e para as imobiliárias uma certa facilidade na contratação, num custo mais baixo, e estão também garantindo essa locação. Então, a recomendação aqui, de novo, é que o inquilino, aí principalmente a imobiliária, busquem essas alternativas, até como portfólio, para oferecer para esses inquilinos e para o próprio locador também, que quer se valer da garantia obrigatoriamente para ele não ter prejuízo. Então, tanto para o locador quanto para o locatário, né, para evitar essas preocupações quando forem negociar o aluguel de um imóvel, é importante conversar bastante, deixar tudo ali descrito no contrato para evitar qualquer tipo de problema para ambos os lados. Você tem hoje uma razão hoje que você tem o tipo de imóvel, né? Você tem o imóvel hoje, que é o imóvel que a gente chama de residencial, e o imóvel comercial. O mercado hoje comercial, ele está muito prejudicado, haja visto em função da pandemia, né? Então, a recomendação que a gente dá aqui para os locadores que ainda têm inquilinos em imóveis comerciais, mantenham esses inquilinos, deem a eles condições de eles subsistirem nesses imóveis, porque eles, nesse momento, podem pagar, quiçá, o custo, às vezes, de um IPTU, de uma taxa, mas eles podem manter esse imóvel. E amanhã, você poder criar uma conta corrente, fazendo uma deferência amanhã numa outra locação, um aumento gradual desse valor que, porventura, foi dado como uma negociação que foi feita. Mas é importante dizer, um imóvel parado, um imóvel não alugado, ele é despesa. Então, é importante para o locador ter características bem definidas de que aquele imóvel comercial dele hoje, ele vai ter custo, né? Ao passo que no imóvel residencial, é importante que você saiba também, hoje a gente tem uma grande demanda de imóvel. Então, os imóveis hoje residenciais, principalmente moradias de casa, casas em condomínio fechadas, até sítios, houve um aumento significativo aí da procura e da demanda, né? Então, a gente não está vendo aí uma relação de decréscimo de valor, a gente não está vendo aí uma relação de negociação de valor, a gente está vendo, sim, uma relação onde o imóvel residencial ele está, de uma certa forma, até muitas das vezes à margem dessa relação da Covid, aí, da pandemia. Então, é importante quem quer alugar também imóvel residencial não ficar também com esse discurso de que, porque está a pandemia e tal, não sei o quê, porque os imóveis residenciais que existem hoje, eles estão sendo bem demandados, até por uma razão óbvia, né? A gente vem de um mercado que não tinha muito lançamento há quase 2 anos, e uma demanda que estava constante. Nessa congruência, você tem aí um mundo ideal para quem tem imóvel hoje. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do HIT Notícias. Até mais.